deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as... Obrigado a todos, né? A gente vai iniciar agora. A nossa programação hoje vai ser, mais uma vez, dedicada às pesquisas científicas, o nosso trabalho que a gente tem feito aí de dar uma maior colaboração, participação entre os associados e o pessoal da ciência. Sem a ciência, a coisa não anda, sem o meliponicultor, a coisa não anda, são todos amigos e todos juntos poderemos construir muitas coisas. A gente vai começar falando sobre a Uruçu Capixaba, primeiro com o Dr. Helder, agradecimento mais uma vez pela participação, a grande presença do professor Lúcio, uma honra para a gente, professor Lúcio, sua presença aqui, e posteriormente a gente vai falar mais sobre as pesquisas no Espírito Santo, mais especificamente da UFES, com o Dr. Wander Calmon Tosta, da UFES, campus de São Mateus. Obrigado também, Tosta, pela participação. E, no final, a gente vai abrir para a participação de todos, em termos de perguntas, comentários, como tem sido usualmente as nossas reuniões. O Tosta agora acabou de chegar. Seja bem-vindo, professor Wander. Muito obrigado pela sua presença. Você está nos ajudando muito, está enriquecendo a meliponicultura com a sua presença aqui. Agradecidos, a AME agradece, eu agradeço o nome da AME. É muito importante a participação de vocês. A gente, criador, e vocês da ciência, juntos, poderemos construir muitas coisas. Assim sendo, a gente passa a palavra para o Helder abrir a parte dele. Ele vai falar sobre as pesquisas feitas pela Universidade Federal de Viçosa, com a Uruçu Capixaba, e também pode dar uma pequena fala sobre um projeto que estamos começando agora, doutor Helder. Você dá só um rápido fala sobre o nosso projeto que está começando, e em seguida você fica à vontade. João, é melhor repetir que o Helder tinha caído, acabou de entrar. Por favor, faça de novo. Senhores. Boa tarde, Helder. A palavra está com você. A gente já fez uma pequena abertura aqui. Eu não tinha notado que o senhor não estava aqui. Boa noite, obrigado pela presença. Você esteja à vontade. A gente só pede para você abrir e fazer um pequeno resumo do nosso projeto que vai começar. Se preferir primeiro, né? E em seguida esteja à vontade para apresentar. Eu estava querendo que o Lúcio começasse, sabe, João? Eu demorei um pouquinho a entrar aqui, vocês me desculpem que o fone não estava preparado aqui. Mas primeiro agradecer a turma aí pela receptividade, mais uma vez, né? A nossa turma. E seguindo aí o convite dos amigos, hoje eu convidei dois feras aí com quem a gente tem aprendido muito sobre abelha. Então, o professor Lúcio Campos, que trabalha com abelhas há 70 anos, já nasceu trabalhando com abelha, né? E tem muito a nos ensinar. E o professor Wander Tosta, que está aí pertinho de vocês, que acho que é a pessoa que mais pode apoiá-los e mais tem a contribuir aí com o estudo das abelhas no Espírito Santo. A gente tentou a Bruna, mas a Bruna, vocês conhecem ela, né? Já sabe da timidez da nossa amiga, não aparece de jeito, não sei nem se ela está aí, hein? Falei com o Gagno, tentei falar com ela, mas ela não retornou. Quem sabe, às vezes ela vai aparecendo aí, que é outra pessoa fantástica, que eu acho muito importante
a gente aproximá-la, né? Mas, bem, nesse projeto nosso, agora, dando continuidade ao programa de conservação da melípona capixaba, então a gente quer agora instalar núcleos de reprodução assistida, onde a gente possa manejar colônias geneticamente selecionadas para reprodução e reintrodução na natureza. Mas essa história começou lá com o professor Lúcio, quando eu ainda era aluno de mestrado lá. Então eu queria, João, que o Lúcio começasse, que o Lúcio falasse primeiro, e de repente depois o professor Wander e eu por último, pode ser? Perfeitamente, Helder, sem problema algum. E aí a gente vai respeitando a hierarquia de mais importante para o menos importante. O mais importante aqui é o Lúcio, o Wander vai concordar comigo, depois o Wander e por último eu, o menos importante. Tá certo? Com certeza. Professor Lúcio, então, é uma honra, professor Lúcio, sua presença aqui. Uma honra mesmo para nós, uma grande alegria você estar aqui. E esteja à vontade, a palavra é sua. Todos estão escutando? Perfeitamente. Então tá, obrigado. Bom, antes de mais nada, dizer que a honra é minha de falar com os senhores, tá certo? E com as senhoras, tá? É um prazer conversar com o Wander, com o Helder, que são ex-alunos, e vamos falar um pouquinho da melípona capixaba. A primeira vez que eu ouvi falar de uma abelha que correspondia à melípona capixaba, eu fui, na década de 80, dar uma palestra na Universidade em Alegre. Na época, eu acho que já, não sei se já era uma parte da UFES ou não, mas eu fui a Alegre dar fazer uma palestra, e um professor que, infelizmente, eu não consigo recordar o nome dele, tá? Mas era uma pessoa do Espírito Santo, me perguntou acerca de uma abelha grande, preta, que existia nas terras altas e frias aí do Espírito Santo, o que seria. E eu não soube dizer para ele o que era essa abelha grande, tá? O que eu imaginei que fosse uma bombus, certo? Uma mangava social, que normalmente é muito comum nas regiões altas, certo? Nós encontramos ela nas regiões altas e frias, aqui em Minas mesmo, tá certo? Regiões frias, porque são mais altas, tá? Mas encontramos também nas regiões de Baixada, mas imaginei que fosse bombus. Falei para ele que deveria ser bombus, alguma coisa assim, porque ele me falava que era uma abelha bem grande, tá? Que ele achava que era mais corpulenta, inclusive, que a apis, e ele falou, só pode ser bombus. Tá? Bombus tem uma variação grande de tamanho, poderia ser isso. Algum tempo depois, um colega meu aqui de Viçosa, indo ao Espírito Santo, ele tinha uma parte da família dele no Espírito Santo, indo ao Espírito Santo, me trouxe algumas abelhas em que ele me informou haver coletado em um posto de gasolina, se não me engano, em Pedra Azul. Tá? Um posto de gasolina na beira da estrada, que a pessoa que estava lá, que o dono do posto tinha um ninho dessas abelhas num tronco, no posto de gasolina. Eu não sabia que abelha que era, examinei, nunca tinha visto nada semelhante, e guardei na minha coleção, e algum tempo depois veio a Viçosa o professor João Maria Franco de Camargo, professor Camargo, tá certo? Um grande especialista em taxonomia, sistemática e taxonomia de abelhas, e eu mostrei a ele, ele examinou e falou, olha, tem uma melípona, mas eu nunca vi essa melípona, nunca vi esse bicho, deve ser alguma abelha amazônica. Olha, mas foi coletada no Espírito Santo, e daí expliquei para ele que estava num posto de gasolina, falei, então, alguém deve ter trazido aí num caminhão qualquer, que fez
uma viagem para o Amazonas, ele deve ter trazido e acabou dando de presente para o dono do posto de gasolina. Bom, o tempo passou, o professor Alfredo, tá, que foi a pessoa que me trouxe essas abelhas, o professor Alfredo Huertas, tá, um professor que trabalhava com abelha aqui na universidade, principalmente com apis mellifera, tá, ele me falou, olha, o apicultor diz que essa abelha, o apicultor não, o dono do posto diz que essa abelha é de lá mesmo, é de lá do Espírito Santo. E eu, então, pedi para um, então, aluno meu, tá certo? Uma pessoa que trabalhava comigo, que era o professor, hoje, professor Gabriel Augusto Rodrigues de Mello, tá certo? Que é professor na Universidade Federal do Paraná. Ele, na época, era meu aluno aqui em Viçosa, acho, se não me engano, ainda no curso de graduação, e eu perguntei ao professor Alfredo se ele poderia levar o Gabriel até Pedra Azul, para Gabriel coletar algumas abelhas lá, conversar com o pessoal, fazer uma enquete melhor, descobrir alguma coisa sobre a abelha. E Gabriel acabou indo para o Espírito Santo, e, para minha surpresa, ele não só coletou da colmeia que o dono do posto de gasolina tinha lá, mas coletou de outras colmeias da região. E chegou aqui me dizendo, olha, uma abelha relativamente comum lá na região, eu andei lá nas matas, vi alguns ninhos que já morreram, e vi alguns ninhos ativos, e trouxe abelhas, tá certo? Que foram as abelhas que foram posteriormente identificadas, tá certo? E baseada nas quais foi descrita a espécie. Algum tempo após essa coleta de material, nós fomos a Ribeirão Preto e eu levei, junto com o Gabriel, levamos essas abelhas lá para o professor Camargo para que ele desse uma olhada nas abelhas e daí informá-lo que essa abelha, na realidade, era do Espírito Santo. Não era uma abelha que tinha vindo, não era um tronco de abelha que tinha vindo num caminhão do Amazonas, ela era ali da região de Pedra Azul, dessa região do Espírito Santo. Chegando no laboratório do professor Camargo, encontramos lá o professor Padre Mori, outro grande especialista, tá certo? Certamente o maior especialista brasileiro em abelhas, tá certo? E, pelo menos no que se refere à taxonomia de abelhas, e um indivíduo internacionalmente conhecido, muito importante na taxonomia das abelhas. E o professor Padre Mori, mostrei para ele, ele olhou as abelhas, e uns 10 minutos depois, ele foi lá conversar com o Camargo e falou, olha, essa abelha parece muito a Melipona scutelaris, que é a uruçu baiana, certo? Os senhores conhecem aí, que é essa uruçu que dá na região do litoral da Bahia, do Nordeste. E daí tinha um número relativamente grande de abelhas, tinha operária, tinha macho, tinha rainha virgem, e eles, com base nesse material, descreveram a espécie que foi publicada, essa descrição da espécie, foi publicada em 1994. Tá? Então, vejam os senhores que, embora essa abelha já fosse conhecida pelos capixabas há algum tempo, tá? Ela só recebeu um nome e se tornou cientificamente conhecida a partir de 1994, uma descrição da espécie pelo professor Padre Mori e João Maria Franco de Camargo. Bom, então essa é a história da origem da abelha. Primeira vez foi lá na década de 80, em que eu ouvi esse professor me falando dessa abelha, até a década de 90, quando a espécie finalmente é descrita. É uma coisa rara, difícil de nós
imaginarmos uma espécie de abelha social, não uma espécie só de abelha, mas uma espécie de abelha social, habitando uma região razoavelmente povoada, com uma população, um povoamento relativamente denso, e que só foi descrita, tá certo? E uma região de circulação de muita gente, essa região do Espírito Santo, uma área com grande movimentação de pessoas, e essa espécie só foi descrita em 1994. Ao que nós atribuímos isso? A uma distribuição muito restrita da espécie. A espécie é nativa, nós dizemos ela é endêmica dessa região do Espírito Santo. Não existe abaixo de 600 metros de altitude, e é bastante adaptada a essas regiões chamadas das terras frias do Espírito Santo. Tem uma distribuição muito restrita. Dos meliponídeos que eu conheço, pelo menos, certamente é uma das que tem, ou a que tem menor área de distribuição. A área biogeográfica dela, de distribuição dela, é bastante pequena. Posteriormente, o Gabriel estava fazendo mestrado, terminando o curso de mestrado dele, foi contratado na Universidade Federal de Uberlândia, e foi, então, para a Universidade Federal de Uberlândia, onde se encontrava o professor Kerr, outro especialista em abelhas, tá certo? Trabalhou com vários aspectos das abelhas, principalmente genética, mas outros aspectos da biologia das abelhas. E ele se interessou por fazer um trabalho com essa espécie de abelha, aí do Espírito Santo, e mandou para aí uma aluna dele, que talvez alguns dos senhores conheçam, Vânia Nascimento, que foi para o Espírito Santo, tentou fazer uma criação grande de melípona capixaba, teve alguns problemas com a criação, como certamente muita gente teria por estar trabalhando pela primeira vez com uma espécie muito pouco conhecida, e o tempo passou, algumas descobertas muito importantes foram feitas pelo professor Kerr, pela Vânia Nascimento. Entre as descobertas que eu computo muito importante foi o fato de que essa abelha cruza com a Melipona scutellariis, isto é, com a urussu baiana, e que, portanto, se a urussu baiana for introduzida na região, nós poderemos ter problemas sérios com relação às abelhas. Ela muito facilmente se cruza e os senhores vão de imaginar o que deve acontecer. Melipona capixaba não ocorre abaixo, naturalmente, não ocorre abaixo de 600 metros de altitude. Melipona scutellariis é uma espécie adaptada, tá certo? Como o próprio nome diz, tá certo? Urussu baiana e do litoral nordestino, tá certo? Foi um nome que o professor Paulo Nogueira Neto deu para essa abelha, urussu baiana e do litoral nordestino. Então, abelha de regiões baixas e de regiões quentes. Então, certamente vai produzir um híbrido que muito possivelmente não se adaptará nem às regiões quentes, nem às regiões frias. Como elas se cruzam muito facilmente, pelo menos sempre que se viu urussu capixaba, a Melipona capixaba, sendo criada junto com a urussu baiana, elas acabam por se cruzar, embora normalmente a Melipona capixaba não se adapte
a essas regiões muito baixas. Posteriormente, nós continuamos o trabalho com a Uruçu capixaba, com o auxílio do professor Helder. O Helder fez doutorado com essa abelha, viajou para a região, fez uma coleta ampla de dados na região acerca da abelha, de distribuição, de variabilidade genética das populações dessa abelha na região, chegou à conclusão, trabalhou também com híbrido dela, com a Uruçu baiana, que nós conseguimos lá no estado de São Paulo. Ele viajou lá para o estado de São Paulo e foi procurar abelhas que um criador tinha lá, tinha comprado a Uruçu capixaba, levado para São Paulo, e tinha lá também, ele já criava a Uruçu baiana, e há algum tempo elas hibridizaram. Então, aparentemente, nessa população de abelhas, os híbridos se formam, ela tem uma proximidade grande com a Uruçu capixaba, algo que já tinha sido observado na primeira vez que viu essa abelha. O professor Padre Mori chamou atenção para a proximidade entre elas, para a semelhança entre elas, embora uma seja preta, com pelos maiores, etc., elas são muito parecidas, e a genitália dos machos é extremamente parecida. Então, o que dá para prever que elas poderiam se cruzar. Bom, eu acho que essa foi um achado extremamente importante da Vânia, e do Dr. Kerr, essa hibridação entre as duas espécies, o que aconteceu lá em Uberlândia, eles criavam essas abelhas junto em Uberlândia, e lá elas se cruzaram. Um enxame de abelhas parou para descansar, me deu vontade de contar